Fala, Eduardo. Oi, Alberto, boa noite, Como tudo é que você bem? vai, amigo? Tudo bom? Graças a Deus estamos bem. Para mim é É, um privilégio poder te encontrar aqui pelas mídias sociais, pô. pelo menos aqui, né? Já É que a gente está verdade. aqui numa espécie de prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica. É exatamente E isso, né? eu já estou nessa aqui por orientação própria há 60 dias, né? Todos nós, na verdade, Eduardo, estamos aqui em casa em quatro. Eu, a Carla, que você, claro, conhece, o Carlos, meu filho, que é o solteiro. O outro mora em São Paulo, em São Caetano do Sul, né, com meu neto, que nasceu agora, em março. Olha que E a legal, que gente, bacana. a gente Parabéns. só pôde ir lá muito rapidamente, em março não, em fevereiro. A gente foi rápido lá em fevereiro, ainda estava bem no início disso, dessa confusão toda, né? Naquele tumulto de carnaval ali, aeroporto lotado, e eu acho até que isso daí causou, né, mais espalhar, gerou mais esses, realmente a espalhar esse vírus aí, ajudou muito, né? Os aeroportos estavam lotados, a gente foi rapidamente lá, ele nasceu e nós voltamos. E aí agora é só também assim, né? Pela, pelo Instagram, por foto, por filmagem, a gente reúne aí também nessas plataformas digitais que tem hoje em dia e vamos seguindo a vida e esperando a oportunidade para voltar para lá para matar as saudades, né? Acho que todos nós estamos nessa expectativa de poder retornar, né, a convivência mais próxima, poder dar um abraço nos amigos. É, é surreal isso, né? Mas vamos seguindo, a gente precisa ir se adaptando, o homem né, se adapta fácil ao meio, e a gente vai tendo que se adaptar a isso, a essas novidades que tem. A advocacia já vinha, né, falando aqui mais para o meu lado, a advocacia já vinha passando por um processo de tecnológico, né, de informatização bem, bem, bem difícil. Lá atrás, inclusive, quando a primeira justiça a implantar o processo eletrônico foi a Justiça do Trabalho, foi uma dificuldade muito grande, porque é assim, né, como é na política, no nosso país, na economia, de decidem as coisas em Brasília e querem impor para nós aqui do Norte. Você sabe muito bem disso, como economista que né, como aí pretendente aí ingressar numa carreira política, você sabe muito bem como é o sofrimento, né, que nós passamos aqui com essas políticas equivocadas que pensam para lá e querem impor aqui. E assim foi o processo eletrônico. Eles impuseram lá em Brasília e quiseram que do dia para a noite a advocacia não só se adaptasse, como também tivesse ela a obrigação de manter uma internet estável em todo o estado que nós temos aqui, que você também conhece, continental, e de uma internet sofrível, para se ter uma ideia, de Santarém, que é acho que a segundo município, a Ananindeua é aqui do lado, mas que é uma metrópole que não tem internet estável de uma rua para outra. Então, foi realmente um momento difícil que nós passamos, tivemos muitos protestos, muitas tentativas de suspensão da implantação do processo eletrônico. Ele veio, aos poucos, foi implantando. Nós tivemos a obrigação, enquanto dirigente de instituição, de qualificar a advocacia para esse momento. Naquela época, fizemos caravanas pelo interior do estado dando treinamento em processo judicial eletrônico, até que a advocacia foi aos poucos se acostumando, e hoje a gente eu entendo que nós já estamos preparados até mais do que a magistratura para este novo momento, né, que já não é mais a implantação do projeto do PJE, já é um novo momento. É você ter que se adaptar a, por exemplo, fazer sustentação oral através das plataformas virtuais. Começaram agora também de forma assodada, entendo eu, as audiências de instrução nos processos trabalhistas, e agora estão querendo fazer no civil e no criminal, e a gente está tentando se adaptar, protestando, claro, tentando colocar aí quais as consequências ruins para aquele princípio que a gente tem na Constituição, né, da ampla defesa e do contraditório. É complicado você fazer uma audiência de instrução e julgamento
na trabalhista, no civil e no criminal, sendo por esta plataforma, por esta via aqui, é preciso você ter um comprometimento e um investimento muito grande em tecnologia, que, por exemplo, se você, não, Deus o livre, mas se você estiver respondendo a algum processo, pode ser no seu do trabalho, que a gente nunca está, né, assim, livre disso. Mas, por exemplo, se você quiser uma testemunha no processo arrolado, ela tem que ter a tecnologia lá na casa dela, para poder participar do ato como sua testemunha. Ou então você vai ter que ir junto com o seu advogado, no escritório do advogado, né, todos lá em aglomeração, para participar do ato que pode, de repente, resolver de dar o direito ou de negar o direito. Então, é muito complicado a gente partir para neste momento, principalmente de lockdown, nós partirmos para esse tipo de iniciativa e de experiência, né? Porque é uma experiência para todos nós, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, defensores, partes, testemunhas. É um momento realmente completamente novo e que não pode ser assim do dia para a noite. Nós temos que ir aos poucos. Eu sempre falo isso nas minhas lives e falo isso para os nossos colegas. Olha, vocês estão aí reclamando, têm razão, mas tragam as demandas para cá, que nós vamos tentar resolver no dia a dia. O que foi ontem, o problema que veio ontem, já hoje não é mais, né? Esse vírus transformou realmente a nossa vida de tal forma que a gente precisa ir tentando ultrapassar os obstáculos à medida que ele vem se apresentando para nós. Não adianta você prever nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, com calma, com tranquilidade, né, pensando muito na cabeça, né, também psicológico dos nossos colegas. Você foi também dirigente, sabe como é, né? Não viveu esse momento como dirigente, mas você sabe que o psicológico ele influencia muito nas ações das pessoas, né? Então, a gente precisa também, como dirigente, entender que os colegas estão aflitos, estão ansiosos, alguns, uma boa parte, com problema financeiro sério, com problemas de saúde, ele próprio, ou familiares próximos, alguns, inclusive, falecendo. Então, tudo isso a gente tem que colocar aqui na nossa cesta para ir, aos poucos, compreendendo, às vezes, uma certa agressividade, né, por uma reivindicação, e compreendendo e tentando solucionar da melhor maneira possível esse momento e passar o mais rápido, né? A gente sempre tem essa ideia de que, na verdade, pelo menos eu, né, tenho essa opinião, na verdade, todos aqueles estados que pararam cedo voltaram mais rápido. Então é isso que eu espero que aconteça, que a gente pare realmente para poder voltar logo. A gente precisa voltar, mas precisa voltar com segurança. Voltar assim na marra não dá, correndo risco de se submeter a esse tipo de tratamento que tem aí. A gente também não estou querendo, não. Essa é a ideia. Roberto, eu quero te agradecer pela gentileza de poder dispor de um tempo para bater um papo com a gente. Você é isso, pessoa que eu já conheço acho que há uns 20 anos, né? Para quem não sabe, eu estudei com a tua irmã, que hoje é também professora da UFPA, a Estela. Exato. Então, eu diria que... Ela é coordenadora do curso agora, né? Tomou posse semana passada. Assumiu a faculdade, né? Direito, né? Foi. Exatamente. Parabéns. Mas, enfim, tem uma herança genética aí que eu acho que é privilegiada, né? Teu pai também foi uma grande referência na advocacia, então não tinha como ser diferente pela escola que vocês dois trilharam, né? Mas eu quero te agradecer, Alberto, por a gente poder conversar nesse momento, porque é um momento que eu diria singular. Para além da crise na saúde pública, na crise econômica, eu acho que esse momento ele está forçando as pessoas, as instituições, as organizações a se reinventarem. Então, você estava falando um pouco da dificuldade da advocacia, mas isso vale para tudo, isso vale para a gestão pública como um todo. Você vê um estado como o estado do Pará ou a Amazônia, por exemplo, a dificuldade que a gente tem de acesso ou a inclusão digital, o acesso à internet no interior do estado do Pará é terrível. Quando você vai para determinados municípios,
que às vezes a prefeitura precisa acessar determinado tipo de documento ou tem um prazo para fazer determinada prestação de contas, a internet às vezes não está legal, cai, não tem acesso à internet, realmente é muito complicado. Mas eu vejo que não tem outra saída. Eu acho que depois de tudo que nós estamos vivendo hoje, eu acho que a inclusão digital ela se torna cada vez mais necessária e uma obrigação. Sim. Nós tínhamos uma resistência a isso. Eu me lembro o vírus veio acelerar esse processo. Eu me lembro quando eu fui secretário de controle interno do Poder Judiciário, nós implementamos na gestão da desembargadora Luzia Nádia a digitalização de todo o processo administrativo lá dentro. Houveram inúmeras resistências no início, mas com menos de um ano se percebeu o que se economizou em termos de custeio, se ganhou em termos de segurança documental e, de certa forma, você passou a ter maior agilidade na tramitação. Quando eu passei de novo para uma outra esfera, que eu fui para o Executivo, que eu saí do Tribunal de Justiça e fui para a presidência da FAPESP, que eu voltei para os processos físicos. Diferença. Você acostuma e você vê como você perde segurança, você perde agilidade, você tem o time da tramitação que é muito mais lento. Então você tem que ter o protocolo, do protocolo vai para a distribuição para o setor. Mas enfim, eu acho que a advocacia ela vai caminhar para cada vez mais para essa lógica da digitalização, da inclusão digital. Isso tem uma questão do custo. Eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho dado muita palestra agora pela internet. Antes eu me deslocava, eu vi gente entrando aqui de Parauapeba, de Santarém, de não sei de onde. Eu me deslocava, por exemplo, para Tomé-Açu, me deslocava para Santarém, me deslocava para Conceição do Araguaia. Uma vez eu cheguei a pegar 14 horas de carro para ir dar uma palestra para 40 pessoas em Conceição do Araguaia. Hoje eu tenho dado palestras para 50, 60 pessoas sem sair de casa. Isso você tem uma diminuição do custo com o tempo, com o deslocamento, mas é cultural. Eu tenho participado daquilo que hoje eu tenho uma palavra da moda agora, que é webinar, né? Que são os seminários digitalizados. Eu tenho participado de seminários do mundo inteiro, sem sair de casa. E eu não tinha esse hábito, não tinha essa cultura de participar de seminários. E a plataforma já existia, né? Já existia. A plataforma já existia, nós é que não usávamos. Já existia. Sabe que eu estou em uma comissão lá do Conselho Federal que está discutindo a questão de alteração na nossa legislação eleitoral, da ordem, né? Interna, discussão, vai ter eleição direta para presidente do Conselho Federal, não vai ter e tal. E outras, né? Custo de campanha, prestação de contas, enfim. E a gente está discutindo exatamente isso. Gosta de custo de campanha? Com essa nossa prática agora, né, você vai poder fazer campanha lá do seu escritório. Sim. Numa cidade assim, por exemplo, tipo Novo Progresso, que eu acho que para mim é uma que tem uma subseção da ordem lá, das mais distantes, né? Para ter uma ideia, nesta gestão ainda não consegui ir lá, porque clima ruim, né, difícil acesso lá, e vai ser assim, mais simples, acredito eu, mais barato, né, você poder utilizar essas plataformas para fazer a campanha institucional da ordem, vai ser melhor. E você se torna mais acessível também, né? Com certeza. Não, isso já está agora. O direct, né, os directs aqui das redes sociais, elas estão servindo hoje de veículo de indagação, né? Eu lancei um vídeo um dia desse, a gente assumiu uma paternidade que não era para ser nossa, de tramitar os alvarás e RPVs da Justiça Federal e do Estado do Trabalho para os bancos, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica, para facilitar que os advogados não terem que ir à agência, não tem como ir à agência, ir lá na boca do caixa, do cofre, sacar o alvará, como era antigamente, que tinha aquelas agências ali, por exemplo, na Justiça do Trabalho, né? Está fechado lá, não dá. E aí a gente assumiu essa paternidade de fazer tudo de forma eletrônica, a gente recebe os e-mails, manda para o banco deposita na conta do advogado. Mas, meu amigo, tá difícil, tá um caos. E os bancos também não estavam preparados para isso. E aí, já visto o que acontece, começa a demorar, né? Enfim, mas estamos tentando. A gente vai se adaptando, vai melhorando, vai diminuindo o prazo de pagamento, de depósito e pronto. Então, daqui para o final, eu acho que a gente vai conseguir estar em dia com todos os pagamentos. Passou aí... Já começaram as perguntas aqui. Trabalhava contigo lá, não foi?
O Everton Conte foi meu procurador de origem da FAPESP. Trabalhou isso lá, me lembrei dele aí. Exatamente. Luciana Pou é diretora-geral da nossa Escola de Advocacia. Ela lançou um pacote hoje com mais de 12 cursos através dessa plataforma aí, gratuitos para os advogados se qualificarem. E a gente ainda está esperando a Escola Nacional de Advocacia lançar os de pós-graduação. Também aí por essas plataformas, né? Que já existiam. Eu tenho acompanhado algumas coisas. Tenho acompanhado algumas coisas da ESA lá. Bom, Alberto, quero te fazer uma pergunta. Quero começar esse bate-papo contigo aqui. A gente já meio que quebrou o gelo, as pessoas já entraram aí. Mas, assim, eu tô doido para te fazer uma pergunta já há algum tempo. Nós estamos vivendo um momento... João Reis. Nós estamos vivendo um momento que ele é muito delicado. Então, você tem uma crise econômica, você tem uma crise política, nós estamos vivendo um problema de governança federativa e institucional, problemas de discussões sobre adequados protocolos sanitários, há uma divergência de protocolos sanitários, há uma série de leis que estão sendo discutidas agora, por exemplo, depois eu quero entrar contigo nisso, não nesse momento, mas foi sugerido lei contra a questão de fake news, você tem uma medida provisória agora que altera a questão da imputabilidade do gestor público em relação a momentos como esse de crise e pandemia, mas a OAB sempre foi vanguarda na sociedade. Eu fui presidente de um conselho de categoria profissional, eu fui presidente do Conselho de Economia, e fui do Conselho Federal de Economia, e eu sempre dizia para os meus pares lá que a gente tinha que ter o espelho da OAB, porque a OAB ela tinha e tem um protagonismo. A OAB sempre se manifestou, sempre emitiu opinião, eu acho isso muito legal. Ao mesmo tempo que isso gera polêmica, porque você nunca tem unanimidade na classe, você sempre tem divergências de opiniões, mas quando uma instituição ela se manifesta, principalmente uma instituição como a OAB, você passa a ter uma espécie de um controle social sobre os atores públicos, sobre aqueles que estão à frente de determinadas decisões. A pergunta que eu quero te fazer, Alberto, como é que a OAB, aqui no estado do Pará especificamente, tem se comportado nessa crise? Quais são as atitudes que vocês têm tomado, as iniciativas que vocês têm tomado? Como é que vocês estão fiscalizando as ações dos poderes públicos? Eu estou de olho no tempo, tá, Eduardo? Porque só essa tua pergunta aí, eu acho que dava para a gente conversar aqui umas 2 horas a respeito. E eu tenho certeza, inclusive, que eu vou esquecer de alguém, né? Porque, na verdade, a gente tem, né, uma obrigação institucional, né, por força de lei federal, né? O Estatuto nos obriga, praticamente, a fazer a defesa da Constituição, da sociedade civil, dos direitos humanos e tal. É aquele juramento que a gente faz quando a gente ingressa na ordem, né? Todo advogado faz isso. Embora eu tenha visto alguns aí não querendo, criticando defensores de direitos humanos, aí se esquece que lá atrás, ele, quando ingressou na ordem, ele prometeu defender os direitos humanos, né? Então, a gente tem realmente aquelas comissões de trabalho da OAB, que são 81 hoje, e eu cobro quase que semanalmente deles, de cada um. A gente tem um grupão aqui de presidentes de comissões e a gente faz aquela indagação: o que é que você fez pela sociedade hoje? E aí sai, a gente reúne, inclusive eu acho que segunda-feira a gente vai estar fazendo um colégio de presidentes de comissões através de uma plataforma dessas, né, com todos os 81 lá, e discutindo por 2, 3 horas a respeito do que a gente está fazendo, do que ainda pode ser feito para defender a sociedade, para fiscalizar as ações do poder público e tomar outras medidas que a gente entende pertinentes para continuar acompanhando essa panaceia de publicações, de resoluções e portarias que o judiciário como um todo tem editado. Parece assim que eles fazem de propósito, eles começam sexta-feira, assim, à tarde, à noite, eu já fico aqui de plantão esperando alguma portaria, porque é impressionante, parece que eles passam a semana todinha pensando em alguma coisa e na sexta-feira, lá para 10 horas da noite, a gente recebe ali portaria de regulamentação, exemplo, né, de audiências virtuais na Justiça Estadual. Aí sai, publica e a gente passa o fim de semana discutindo nos nossos grupos para apresentar uma outra proposta para o judiciário, porque eles, por incrível que pareça, não escutam
a ordem, nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública, antes de divulgar, antes de publicar esses atos. Eles deveriam montar, como o CNJ montou, um grupo, né, de crise para discutir esse tipo de ação, porque isso daí gera consequência para todos nós. Nós, por exemplo, para realizar essa audiência virtual ser viável, eu vou ter que abrir os meus espaços. As casas da advocacia que nós temos ali atrás do fórum, não sei se tu conhece, uma outra que nós temos perto da Justiça do Trabalho, as salas da OAB dentro dos fóruns que nós temos, que isso é uma imposição, inclusive, da nossa Lei 8.906, do Estatuto da Advocacia, é obrigação do Judiciário oferecer esse espaço para nós. Então, para que possa ser viável isso, eles precisam abrir. Eles vão abrir os fóruns, vão nos permitir ingressar nessas salas para que nós oportunizemos aqueles colegas que não possuem essa estrutura em casa, né, de exercer a advocacia. Eu acredito que não. Então, antes de se pensar em dar este passo, né, para viabilizar um processo completamente eletrônico, que eu te confesso que não sou contra, né, a gente precisa realmente avançar, evoluir para isso, mas precisa discutir primeiro. Não é? E eu não vou ser pressionado a abrir os meus espaços, colocar em risco a vida dos nossos colaboradores, lá, dos nossos funcionários, dos próprios colegas advogados que vão querer, eu tenho certeza absoluta. Quando eu abrir uma sala dessas, que tem, por exemplo, a lá da Advocacia Trabalhista, que é ali na Senador Lemos, eu tenho ali 8 salas de escritório compartilhados, que eles podem utilizar em sistema de coworking, e eu tenho lá quase que 60 computadores com internet estável, com impressora multifuncional, para digitalizar os processos, fazer os peticionamentos eletrônicos. E quando eu abrir isso, os advogados que não têm estrutura vão correr para lá. Como é que eu vou barrar os colegas? Eu vou fazer agendamento, só vai entrar de um por um? Então, tudo isso a gente precisa pensar, eles precisavam ter pensado e discutido conosco a implantação desse formato, desse sistema. Eu tenho meu escritório de advocacia, eu não tenho problema, mas não sou só eu, não é? Nós somos hoje 20 mil advogados ativos, e eu tenho certeza absoluta, para ter uma ideia, um dado, por exemplo, da frequência de advogados na Casa Clóvis Malcher, que é atrás do fórum, outubro, novembro e dezembro do ano passado, circularam por ali trabalhando mais de 1.000 advogados. Se for considerar que dezembro, praticamente você só trabalha até o dia 15, depois tem as férias forenses, recesso e tal, então é um número absurdo de pessoas que utilizam essa ferramenta que é disponibilizada gratuitamente pela ordem. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Porque a gente está em lockdown, e mesmo depois do lockdown a gente vai ter a nossa locomoção ainda um pouco restrita, não é? Vai sair, aos poucos é que a administração pública, a Secretaria de Saúde vai, né, usando aquele protocolo deles lá, liberando o trânsito das pessoas. Né? Embora, a gente até tinha conversado sobre isso, embora a gente tenha conseguido, junto a uma conversa, inclusive, com o Procurador-Geral do Estado, quando soubemos do decreto de lockdown, de sugerir, de ponderar a ele, de reivindicar que a advocacia também fosse considerada uma atividade essencial, como efetivamente o é, não precisaria nem de ter sido colocada no decreto. Ela está lá no artigo 135 da Constituição, né? Advocacia indispensável à administração da justiça. Mas o que a gente era melhor colocar isso no decreto, porque vai que a gente acaba, né, se defrontando com alguma autoridade aí que acha que não é e tal. Então, eu ponderei isso a ele, então a advocacia foi incluída lá no decreto como atividade essencial, porque efetivamente o é, né? Você vê hoje, tem advogado, por exemplo, que está indo em delegacia de polícia, acompanhar flagrante, tem que olhar inquérito, então não tem como você impedir o advogado de ficar circulando, de exercer a profissão, porque ele está, na verdade, ali na defesa da sociedade, né? É um ônus que nos é colocado pelo nosso estatuto. Então, essa condição aí de essencialidade foi colocada no decreto e a gente está tranquilo com relação a isso, mas fazendo, obviamente, as observações para os colegas de que o ideal realmente é que você fique em casa, se puder,
ficar em casa, fique, porque isso é importante para a saúde, não só dele, colega, como dos familiares. E isso gera, na verdade, uma quantidade muito grande de problemas, né, Eduardo? Sim. Que é isso que a gente lamenta muito, a falta de diálogo, a falta de conversa. Porque, por exemplo, puxando aqui um pouco para as nossas colegas advogadas, né? Ela é advogada, ela é mãe. Um exemplo, eu conheço várias assim, advogada, mãe de duas crianças. Só os três, né? Ou separado, divorciado, ou viúva, enfim, só os três. E ela trabalha 3 turnos agora, porque as crianças não estão na escola, né? Tem que ficar em casa, ela tem que trabalhar na casa, que a colaboradora, a empregada doméstica dela não pode ir, a babá, né? Está afastada também. E aí, como é que ela vai fazer nesse tipo de audiência virtual, processo eletrônico? Como é que fica? A mulher advogada é a grande prejudicada, né, por esse formato que se está querendo impor pelo judiciário, e é como um todo, nada, não é privilégio da Justiça Estadual, não. O Tribunal do Trabalho já está assim também querendo, a Justiça Federal. A Justiça Federal é a pior, então, porque a Justiça Federal ela só recebe a determinação do TRF1. E o TRF1 tem sob sua competência diversos estados de regiões diferentes. Para tu veres a situação como é. Então eles pensam, na verdade, lá no Distrito Federal, né, como é a situação lá, e jogam a regra para cá, para nós, no norte, a gente só tem que gritar. Que nem a lei de licitações, que é pensada para a realidade do sul e sudeste do Brasil, e você coloca para os prefeitos aqui da Amazônia uma realidade completamente diferente. Muitos prefeitos não conseguem cumprir a legislação que é pensada para uma outra realidade. Roberto, eu queria te fazer uma pergunta, que eu vi que a Luíse fez a pergunta aqui. Olhando um pouco para além do exercício da advocacia, a OAB tem essa função de ser uma espécie de uma instituição de controle da sociedade, e muitas vezes ela acaba assumindo uma agenda pública de, muitas vezes, defender a sociedade como um todo, não somente os advogados, em relação a algumas coisas. O que nós estamos observando hoje na questão da pandemia? Primeiro, nós estamos numa crise econômica, ok. Você decretou um estado de calamidade. Esse estado de calamidade abriu, portanto, precedente para que você faça compras sem licitações. E os estados, os municípios estão comprando sem licitações. No meio desse conjunto de 27 governadores, mais de 5 mil prefeitos, você tem certamente alguém que está ali burlando a legislação, fazendo alguma coisa de uma forma equivocada, aproveitando para colocar sobrepreço e cometer atos ilícitos, etc. Bom, o único meio que a sociedade tem de exercer hoje o controle social, em grande parte, você tem o Ministério Público, você tem a OAB, você tem os órgãos de controle, os tribunais de contas, mas as mídias sociais se tornaram também um espaço importante. E é muito curioso, porque nós estamos vendo agora, recentemente, várias ações que o governo, seja estadual ou federal, implementam, e em função da repercussão negativa nas mídias sociais voltam atrás. Volta atrás. Você falou que você acompanha muito a questão das publicações que saem na sexta-feira à noite. Curiosamente, há uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás, nós fomos surpreendidos num sábado de manhã com a publicação do Diário Oficial do Estado, com a famosa Lei da Censura, que alguns batizaram de Lei da Mordaça. Eu automaticamente me lembro daquela manhã, eu mandei mensagem para ti, preocupado, nós trocamos uma figurinha ali, porque eu me espantei quando eu li a lei. Eu acho que todo mundo aqui é contra fake news, todo mundo aqui defende, portanto, que já existem legislações que inclusive criminalizam esse tipo de procedimento, mas ali, nas entrelinhas, eu não sou jurista, não sou advogado, mas quando você lê a lei, nas entrelinhas abria um sério precedente, inclusive para você emitir opinião pública em relação a determinados assuntos. Naquele momento a gente trocou uma figurinha e você me disse que já estava tendo uma movimentação dentro do OAB, até mesmo porque havia um claro indicativo de uma inconstitucionalidade na legislação. Sim. Mas a questão, Roberto, como é que vocês da OAB receberam, porque eu não vi uma manifestação pública da OAB nesse sentido, eu não vi um posicionamento institucional da OAB nesse sentido. Como é que vocês receberam, como é que vocês
até mesmo porque o deputado que propôs a legislação já informou essa semana que foram 2 deputados, foi o Igor Normando e a deputada, se eu não me engano, esqueci o nome dela, mas... É uma deputada do PT, eu não lembro o nome dela, não. Do PT, né? Dilma Paro, se eu não me engano. Não lembro. Mas, enfim, ela foi, na verdade, não foi revogada, ela foi revogada pelo governador. Mas o deputado disse que vai entrar novamente com essa lei. Como é que vocês estão discutindo isso na OAB? Como é que isso repercutiu na OAB? E qual é a posição institucional de vocês em relação a isso? Foi a pergunta que a Luísa Cavalcante colocou aqui. Eu estou reproduzindo a pergunta dela. Jali. Imediatamente, os grupos de WhatsApp eles também são rápidos e são bons para isso, né? Imediatamente a gente reuniu um grupo ali de criminalistas, começou a discutir, né, para já fazer uma contraposição, até judicializar se fosse o caso, porque, na verdade, ela chegou a ser publicada, não é? Então, nós já iríamos aí para a ação de direta de constitucionalidade dela por violação lá, ao artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, né? Que é competência exclusiva da União legislar sobre matéria penal. Então, não tinha como essa legislação realmente vingar. Mas lá naquele dia mesmo, lá no sábado, como tu falaste, a gente começou a procurar os canais, que a gente tem tido um bom diálogo, tanto que eu te falei aqui que a OAB foi incluída lá no decreto por pleito nosso, né? E a gente tem tido realmente um canal importante, principalmente com a Procuradoria do Estado, que são advogados discutindo a ordem, alguns, inclusive, conselheiros lá da instituição, da atual gestão, e a gente tem tido diálogo com eles. Quando eu coloquei lá o assunto, eles já disseram, não, olha, primeiro, isso aqui não passou pelos canais aqui da Procuradoria. Se tivesse passado, obviamente que a gente ia, né, não ia permitir que isso fosse à frente. E só aguardo um instante que a gente realmente vai ver o que aconteceu e vai te retornar. Foi quando eu te dei a resposta igual. Então, parece que vão acabar, vão revogar, vão despublicar, vão fazer alguma coisa, vão botar a culpa no estagiário. Nós brincamos assim nos grupos de WhatsApp, vocês vão botar a culpa no estagiário, que ele passou para o Diário Oficial a legislação sem ela tramitar pelos caminhos normais. Botaram a culpa na Comissão de Constituição e Justiça, que teria descaracterizado o projeto de lei inicial. Quem sabe, né? Mas é claro, não houve uma nota oficial da ordem, até porque não deu tempo, eles foram logo rápidos e né, revogaram o absurdo. Mas a gente continua discutindo internamente, e se porventura vier alguma novidade, aí se o deputado e a outra deputada reapresentarem, a gente vai reavaliar essa questão. Mas o presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa, que é o Mauro Vaz, ele chegou a fazer uma postagem nos órgãos oficiais da ordem, no Face, no Instagram, no Twitter, né, como presidente da comissão, pondo a nossa posição lá oficial. Não foi como nota oficial, aquela nota que ele se coloca lá com aquele banner de aviso e tal. Mas ele apresentou lá. E quando um presidente de comissão se manifesta publicamente em favor ou contra algum ato, ele geralmente conversou com a diretoria e está ali referendado por nós para se manifestar com relação ao tema. Então, saiu lá no Instagram, é só procurar, que está lá a manifestação. Obviamente, ele, como constitucionalista que já deve, eu não recordo exatamente, mas acredito que ele tenha passado pela questão da inconstitucionalidade da lei. E é claro que é sempre assim, Eduardo, a gente avalia a palavra já traduzida ao pé da letra, a expressão, né, de fake news, a notícia falsa. Né? A notícia falsa, ela gera, como qualquer notícia falsa, ela gera os efeitos penais que tem hoje, ela te ofende, ela gera a calúnia, difamação, a injúria, ela te gera dano moral, ela te gera dano material, e essas medidas, elas podem ser tomadas pelo próprio governo, um dia desses aí, até a Delegacia de Crimes Virtuais prendeu duas pessoas que estariam divulgando fake news com problemas lá na saúde e tal, foram presos lá pela Delegacia de Crimes Virtuais.
e são blogueiros, né, que estariam divulgando notícias falsas, replicando, na verdade, segundo a versão que eles apresentaram, teriam apresentado, foi essa, de que eles estariam replicando, não sabiam que era fake news e tal. Essa foi, parece, né, não tem oficialmente isso, que teria sido a versão, então eles foram presos. Eu mesmo já fui vítima disso. Aquelas plataformas de anúncio de veículo já colocaram lá, o cara pega a minha foto das redes sociais, coloca lá como se fosse eu que estivesse anunciando o carro, e ele já enganou algumas pessoas. Eu tive que colocar nota nas redes sociais, registrei ocorrência lá na Delegacia de Crimes Virtuais. É muito difícil você conseguir pegar esse tipo de anúncio, né, de anunciante, lá é muito difícil. Mas eu particularmente eu fui vítima na eleição passada de uma fake news. Eu tenho uns 4 meses que não me incomodam. Um assessor de um deputado estadual, que inclusive foi reeleito, pegou uma foto minha, fez uma montagem de uma foto minha e colocou em grupos de WhatsApp, etc. Então, gera, portanto, um prejuízo de uma ordem pessoal que é incalculável. E, infelizmente, nós temos pouco cuidado com isso, com aquilo que a gente recebe e compartilha, né? Quer dizer, muitas vezes, nos grupos de WhatsApp, a gente vê claramente, ainda mais agora com esse momento político, onde existe uma guerra, eu diria, de narrativas, e praticamente existe, parece que, gabinetes especializados em todas as instâncias, desde a federal, passando pela estadual e as municipais, em produzir informações favoráveis ao político que está na opinião e informações desfavoráveis a quem é da oposição ou os desafetos. Isso é muito ruim, porque isso gera um descrédito nas mídias sociais terríveis. E você fica, por exemplo, tendo que saber o que é verdade e o que é mentira. Mas em relação, eu quero te fazer uma outra pergunta, Alberto. No meio dessa pandemia, aí, a gente filtrando a questão das informações, e eu acho que é possível você fazer um filtro, há muita preocupação na forma como o poder público, os entes públicos, estão fazendo a gestão da crise e as compras públicas, por exemplo. Então, você teve agora um empréstimo que foi aprovado para o governo do Estado para autorização pela Assembleia Legislativa de mais de 500 milhões de reais. E chama a atenção uma série de coisas, por exemplo. Uma das coisas que chamou a atenção para mim nesse empréstimo, primeiro, 50% do volume desses 100 milhões de dólares, ou mais de 500 milhões de reais, é para a área meio, não é para a área finalística. Portanto, não é para a compra de medicamento, não é para a compra de respiradores, não é para a construção de hospitais de campanha. É para a área meio, para a gestão, para a contratação de empresas de auditoria, etc. Segundo, ao mesmo tempo você tem aqui uma série de notícias, boatos, de superfaturamentos, de compras de equipamentos. Você teve agora a prisão, por exemplo, de uma quadrilha que operava no estado do Rio de Janeiro, que superfaturou a compra de respiradores, etc. Quer dizer, há um indício de que em alguns lugares está tendo, lamentavelmente, o oportunismo dessas pessoas. Como é que vocês, na OAB, vocês têm alguma comissão que esteja acompanhando isso, que esteja fiscalizando isso? Até mesmo porque, uma outra coisa que chama a atenção, que eu me lembrei agora, quando você teve na aprovação dessa lei do empréstimo, que autorizou o empréstimo, curiosamente, 2 emendas que pediam a transparência dos recursos foram derrubadas pelos deputados. Isso, para quem é da sociedade, isso é muito ruim, porque quem é que não quer transparência? Quer dizer, como é que você vai ser contrário a uma lei que apenas quer publicidade do ato público? Como é que vocês estão acompanhando isso? Vocês têm acompanhado, vocês têm fiscalizado? A gente tem aqui na ordem uma comissão, né, que é a Comissão de Controle Social de Contas Públicas. Ela é presidida pelo Leonardo Costa Neto, e a gente tem, mas a gente todo o Brasil está preocupado com isso, né? Toda a sociedade civil, todas as instituições, elas estão preocupadas com essa liberalidade que está sendo dada para a administração pública contratar. E nós tivemos, foi ontem nós tivemos de manhã uma reunião de presidentes de seccionais, e uma das votações que nós tiramos lá, quase que a unanimidade, foi que o Conselho Federal iria montar uma comissão específica nacional para este momento,
de pandemia, e a partir, então, desta Comissão Nacional, as seccionais, e é uma comissão plural, chamando instituições que representam a sociedade civil, sindicatos, associações de classe, para fazer um grande comitê assim, de fiscalização e acompanhamento desse tipo de gasto, e isso vai ser replicado, essa composição vai ser replicada para que as seccionais também façam no âmbito de seus estados essa composição. Então nós estamos aguardando a formatação, a regulamentação disso através de uma resolução do Conselho Federal, para que a gente monte a nossa aqui também e faça mais força, né? Nós já temos a nossa estadual aqui, mas ela é geral, então a gente realmente precisava de uma plural, chamando várias entidades para dentro, né, desse trabalho, dessa comissão, para, a partir de então, começar a trabalhar, fiscalizar, seguir de perto essa questão aí dessa excesso, que para mim realmente é um excesso de liberdade para a contratação de entes públicos perante as empresas privadas. Então, estamos esperando, eu acho que essa semana ainda sai. Eu posso até te avisar, de repente. É um montante de recurso, Alberto, significativo, né? Não é pouca coisa. Isso vai ficar, na verdade, para os próximos gestores públicos pagarem essa conta, somos nós. E somado a isso, você tem para mim, na minha opinião, existem algumas suposições dos motivos, mas eu te confesso que, como uma pessoa que acompanha a política, que acompanha o cenário macroeconômico, a gestão pública, essa medida provisória 966 do governo federal até agora não me desceu pela goela, porque ela parece que é um salvo-conduto para determinadas práticas de corrupção nas gestões públicas em todas as esferas. E fica mais difícil você fiscalizar quando você tem uma medida provisória que estabelece um parâmetro de liberalidade naquilo que você faz. Como é que isso, a OAB Nacional, de alguma forma... Ela excluiu completamente a possibilidade da responsabilidade do administrador, do gestor público, por culpa. Ela incluiu ali só o erro gravíssimo, grosseiro, né? O erro grosseiro, que é a culpa elevada ao cubo. Então, é aquelas modalidades de culpa normais que a gente conhece, né? Que é até esse erro grosseiro... Até esse erro grosseiro é subjetivo, né? Como é que você vai justificar? Só existe a figura na modalidade dolosa. Então, na culposa, aquela imprudência, a negligência e a imperícia, elas estão afastadas completamente. Isso realmente demonstra que a questão, o André Tocantins, ele é procurador de prerrogativas aqui da Ordem, estava até falando, a MP é inconstitucional. As pessoas cobram muito, Eduardo, da OAB, uma iniciativa assim, imediata, incontinente, todas as vezes que tem algum tipo de tentativa de algum desmando na administração pública, né? E a gente precisa esclarecer até para a sociedade, aqui não, que a grande maioria, inclusive, aqui é de advogados, que está frequentando essa nossa conversa, mas a gente precisa esclarecer que nós temos a nossa burocracia interna e nós precisamos passar pelos nossos veículos de discussão para poder chegar à tomada de decisão e ao ajuizamento, se for o caso, de alguma medida. Então, o Conselho Federal, quando ajuiza alguma ação de inconstitucionalidade que seja, é porque já discutiu internamente nas comissões que tem lá, a Comissão de Estudos Constitucionais, que inclusive é presidida pelo Marcos Vinícius Furtado Coelho, que foi presidente em gestões passadas do Conselho Federal, um constitucionalista, é o presidente dessa comissão. Então, automaticamente isso passa lá por ele estuda, dá um parecer, o presidente leva para a diretoria, que leva para o plenário, e se conversa, se discute, se decide para se chegar lá. Então, isso não é do dia para a noite que a gente consegue ajuizar. Tem aí, com relação a essa medida provisória que você falou, acho que já tem umas 2 ou 3 ações de constitucionalidade lá ajuizadas por partidos políticos. Mas o partido político não tem essa nossa preocupação assim. Discute lá 1, 2, 3, chama o advogado, bora preparar, e o advogado já está até de plantão pronto
né, com a medida, com a ação, e a juíza. É mais fácil, é menos burocrático, mas nós não. Nós temos que discutir internamente, né, e de repente, às vezes, até perder numa votação. Eu digo, olha, o cara levanta lá e diz, não, isso aqui não é inconstitucional, vamos votar, e perde, e não entra e não ajuiza. Então, não tem, olha, ele está dizendo aqui, o Fernando Castro Neto, um parceirão, um amigo nosso, tá? Estou até explicando para o Eduardo aqui que a gente tem as nossas burocracias internas. O Fernando sabe disso, ele está falando isso para nos provocar a continuar nesse debate. Ele sabe disso, que ele já foi conselheiro seccional, ele sabe como é lá para a gente conseguir chegar ao ajuizamento de uma DIN. Eu preciso de autorização. Eu, por exemplo, aqui, preciso de autorização do conselho para ajuizar, senão não posso, não tenho legitimidade sozinho, eu tenho que ter... Prepara uma certidão daquela dizendo, olha, no dia tal o Conselho reuniu e autorizou o presidente a ajuizar a sua direito de constitucionalidade. Então, infelizmente ou felizmente, acho que infelizmente, né? Porque senão eu acho que sim. O presidente... São as instâncias de controle institucional, né? Exatamente, que são importantíssimas. Se não vira uma gestão personalista, né? Quer dizer, é o Alberto aqui, é o Santa Cruz em Brasília, e aí você passa a ter uma gestão pessoal. E as instituições, elas têm que estar acima das pessoas. As instituições são formadas por um colegiado de pessoas. O Lafayette Nunes coloca uma... o Lafayette Nunes coloca uma questão que eu até acho que é minha hipótese, né? Que o Bolsonaro está legislando em função da questão do procedimento da cloroquina, abrir um precedente para até mudar o procedimento da cloroquina no Ministério da Saúde. Essa é a hipótese. O problema é que ele mirou uma coisa e acertou aquilo. Em vez de dar um tiro de fuzil, deu um tiro de escopeta. Em vez de mirar a questão da cloroquina, tirou em toda a gestão pública. Quer dizer, abriu precedentes em todas as esferas para... Gera insegurança. Insegurança jurídica, oportunismo, porque muita gente que vai agora surfar, já estão surfando, né? Alberto, nós estamos aqui com quase 50 minutos de live, e passou muito rápido, mas muito rápido, tá vendo? Talvez a gente tenha que fazer uma próxima para a semana que vem. Mas eu queria, Alberto, te ouvir em relação, que eu acho que a questão da pauta do exercício da advocacia é uma pauta interessante, mas eu acho que eu queria te provocar um pouco mais em relação à capilaridade que a OAB tem na sociedade, que é muito importante. Ou seja, volto a insistir, eu fui presidente do Conselho de Economia, mas o Conselho de Economia não tem a representatividade que a OAB tem, ou não tem a força que a OAB tem na sociedade, até mesmo porque vocês têm uma atribuição institucional e regimental muito mais ampla do que a nossa. Uhum. Na tua avaliação como presidente da OAB, nesse momento, o que tu acha? Como é que estás avaliando o cenário que nós estamos vivendo? Quais a tua opinião pessoal, e aqui Alberto, não é mais presidente da OAB, em relação ao contexto político, questão de lockdown que nós estamos vivendo, a questão da insegurança que nós estamos vivendo no campo político que rebate para o institucional e jurídico. Como é que você está analisando esse período e o que você coloca como cidadão? O que nós devemos fazer para frente? O que nós devemos tomar como atitude para termos primeiro, uma retomada da normalidade, sairmos da pandemia, voltarmos a ter um processo de crescimento econômico, as atividades normais? Essa pergunta você podia responder para mim, né? Você, como economista, professor que é um craque nessa questão aí da economia, de poder voltar ao comércio, a atividade econômica, que para nós faz tanta falta, para nós advogados principalmente faz muita falta, mas eu digo sempre para o profissional, para o médico que me atende, né, que a gente tem lá confiança, que eu sou um paciente muito obediente. Então eu confio no profissional, que ele estudou para isso, e quando ele me diagnostica com alguma coisa, me prescreve, eu sigo à risca aquilo que ele está, né, passando para mim. E assim eu vejo, primeiro, essa questão dessa hidroxicloroquina, que Deus me livre, né, de eu pegar esse negócio aí, né, de eu me contaminar, eu vou chegar lá e se o médico prescrever, eu vou tomar. Se ele prescrever, né, a responsabilidade é dele, não pode ser minha, nunca. Então é assim que eu ajo. Aqui os meus familiares também estão assim,
A Estela teve isso e tomou, mas também com acompanhamento médico ali em cima, né, fazendo eletro, inclusive, e graças a Deus hoje já está aí atuando, trabalhando lá, fazendo as lives dela na UFPA e reunindo, enfim. Então, primeiro deixa eu só isso, né? fazer um bate-bola contigo nisso aqui, Alberto. Eu tenho muito cuidado em emitir opinião fora do meu campo de atuação. Então, por exemplo, o que eu tenho como economista para falar sobre cloroquina, por exemplo? Não tenho nada para falar. Absolutamente nada. Pois Nada. Então, se eu chegar agora, lá, o médico prescrever, eu vou tomar. Eu não vou fazer. O que me chama a atenção? Duas coisas. Primeiro, está tendo um uso político irresponsável em relação a isso, favorável e contra. Isso parece que virou arena política. Dois, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tenho procurado estudar e ler artigos científicos e é impressionante. Você pega os maiores especialistas no mundo sobre o assunto e eles têm geralmente uma convergência de opinião. Sabe qual é a convergência de opinião? Eles são inconclusivos. Ou seja, se os médicos que estudaram, têm doutorado, pós-doutorado no assunto, são inconclusivos, imagina eu que sou um leigo no assunto. É isso mesmo. É isso mesmo. Então eu sou assim, eu sou obediente. Se ele prescreveu lá, a responsabilidade é dele. Né? Se alguma coisa acontecer comigo em razão da ação dele, assim como nós, advogados, economistas, somos responsáveis também, né, pelas nossas ações enquanto profissionais. Não é? Para isso existe o nosso código de ética, os nossos tribunais, nas nossas instituições que avaliam as nossas condutas. Então eu entrego lá a minha vida para o profissional e obedeço tudo aquilo que ele passar para mim. É simples. E aí eu não entro na discussão de se a hidrocloroquina ajuda, não ajuda, cura, não cura, te faz bem, se tem que ser com azitromicina, sei lá, se tem que ser com azitromicina ou com a outra. Não sei, não estudei para isso. Então eu espero realmente que o profissional que me atenda, eu espero não precisar ser atendido. Mas se chegar lá, que seja o profissional que faça e prescreva o melhor tratamento que houver à sua disposição. Olha só, essa live está divertida aqui, viu? Eu estou lendo os comentários aqui, o pessoal está se divertindo com a live aqui. Olha, o Humberto Bulhosa, que é advogado criminalista, parceirão, amigo, né? Nosso, caboclo lá do Marajó, gente boa pra caramba. Ele tá falando na ponta, meu amigo, não tem ponta agora, está todo mundo em casa. Cadê a ponta? Mas é isso bem, Eduardo. Então, essa politização ela é ruim para todos nós em todos os sentidos. Por qualquer lado que você olha, ela está te fazendo mal. Está te fazendo mal porque deu pânico na sociedade, foi todo mundo da farmácia comprar o remédio, estocou, está faltando inclusive para aquelas pessoas que usam constantemente a medicação, que eu já vi aí, quem sofre de lúpus usa com constância a cloroquina, então está faltando. E isso é ruim, né? É um exemplo que vem de cima, que não é... Neste momento, a gente precisava estar realmente todos nós preocupados em combater essa enfermidade. E estamos também tendo que olhar para o outro lado. E eu até falei ainda agora, numa live, entrei para brincar. A gente sempre brinca aqui. Olha a minha vice-presidente entrando, a Cristina Lourenço. Né? E a gente precisa, é isso que ela está dizendo, de união e solidariedade para poder sair o mais rápido possível disso. Eu falei para um colega hoje isso. Todos aqueles estados ou países que começaram cedo, saíram cedo. É assim, então a gente precisa se conscientizar que quanto mais rápido a gente ficar em casa, todos, né, mais rápido a gente vai sair, vai poder recuperar a nossa atividade, a economia vai voltar a funcionar normalmente, a gente vai seguir a nossa vida. É essa a consciência que as pessoas precisam ter. E, obviamente, a solidariedade de todos, a gente está aqui e está ajudando. Eu já, olha, essa tarefa aí de presidente da ordem, eu estou em segundo mandato, né, Eduardo? A gente sempre esperava, o segundo mandato vai ser tranquilo, vai ter... Aparece um vírus aí e atrapalha tudo. Eu recebi ontem pelas redes sociais um lembrete
de que nós íamos estar realizando no dia 14 e 15 de maio a Conferência Estadual da Advocacia, que é o maior evento de uma gestão. Né? Era 14 e 15 de maio, estava quase tudo organizado, professores convidados, passagens compradas. De vez em quando eu recebi um WhatsApp de um jurista aí de outro estado dizendo: olha, presidente, não vai dar, cancelaram a minha passagem, cancelaram o meu voo para o estado, brincando, né? Mas é triste isso, é o nosso maior evento e, infelizmente, não vamos poder realizar. A Conselho Federal também, né, adiou para o ano que vem a Conferência Nacional da Advocacia, que ia ser em Brasília. Olha, o Everton Conte está colocando uma sugestão aqui. Depois eu quero saber do Humberto o que é pontola, mas tudo bem. O Everton Conte colocou aqui e que eu acho que vocês podiam transformar num webinar, né? Quer dizer, a ESA poderia realizar um webinar. Alberto, nós estamos caminhando agora, nós estamos para 2-3 minutos para o encerramento e certamente nós teremos pauta para mais um tempão. Quem sabe a gente não faz no futuro uma live. Eu estou provocando a Cristina para ver se ela faz uma live comigo, até para a gente poder ter uma cota de gênero também. Eu gosto muito da Cristina e o trabalho que ela fez na frente da ESA, quando eu tive na OAB contigo naquele momento, fiquei muito impressionado com a garra que essa mulher tem. Essa mulher, para mim, ela é um exemplo. Agora, Alberto, assim, quero te agradecer pela gentileza de você ter aberto a tua agenda para esse bate-papo. Acabou virando uma conversa muito agradável, muito gostosa, quer dizer, sem muita formalidade, em que pese que nós temos tratado de coisas muito sérias aqui, mas você deixou um recado que para mim é fundamental. Eu tenho dito, e aí eu vou meio que explicitar o que às vezes eu não digo muito publicamente, mas eu acho que nós precisamos de uma nova geração de líderes nesse país. Independente de ideologia política, se de direita, de esquerda, de centro, eu acho que nós precisamos de uma nova forma de trabalhar as nossas lideranças. Todo mundo está cansado desse tipo de embate que nós estamos observando, isso tem afundado o nosso país, isso tem levado o nosso país a uma instabilidade política, econômica, social. Nós precisamos de serenidade, nós precisamos de liderança, de sobriedade, de responsabilidade no trato com a coisa pública, em todas as instituições e organizações. Então, cabe, eu acho que a gente fazer um processo de formação de uma nova geração, Alberto. Isso acho que talvez seja o nosso maior legado. Na verdade, Eduardo. Estamos atrasados, né? Estamos muito atrasados, até porque essa geração que está sendo formada ainda com a mentalidade que nós estamos observando aí, que é uma irresponsabilidade com a coisa pública. Mas eu queria te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. E depois pelo WhatsApp, tu me fala o que é pontola que o Humberto colocou aí, que eu fiquei curioso agora. Vou te falar no WhatsApp. A Soraya entrou aqui, né? Tu conhece muito a Soraya, né? Que é a minha cunhada, acabou de entrar aí. O Orgulhosa ainda está brincando. A Kátia, que é presidente da Arena, entrou aqui agora também. Olha, a Soraya aí de novo falando. A Renata Feitosa, que trabalha lá nas comissões da ordem. O Orgulhosa está insistindo para discutir agora da ponta. Mas o bacana é ver aqui a interação dos colegas, né? Nessa nossa conversa aqui, Eduardo, que mostra que realmente a gente precisa fazer isso mais vezes. Foi uma live que realmente trouxe uma quantidade boa de participantes aqui e que mostra o interesse de a gente realmente discutir, dialogar muito esse momento que a gente está vivendo, todos nós. Nós precisamos realmente, eu acredito nisso, que a gente vá sair ainda este mês e vá retornar no início do mês que vem, pelo menos de forma paulatina, a nossa não normalidade. Dizem que não vai ter mais normalidade, nós somos outras pessoas. Espero que tenhamos pelo menos evoluído para pessoas um pouco melhores, né? A gente sempre tem que procurar tirar o positivo dos problemas que nos afligem, né? Daquilo que nós sofremos. Então, que essa crise, que